Ele enterrou a esposa viva para roubar a herança. 26 anos depois, ela reapareceu. E agora, ele é quem implora por misericórdia. Quando ele achou que venceu, começou a sentença dele. Inscreva-se no canal e ative o sino. Existem traições que matam sem tirar a vida. Existem crimes que não deixam manchas de sangue, mas destroem uma alma por completo. A história que vou contar agora é sobre uma dessas traições. A mais cruel de todas, porque veio de dentro de casa, das mãos de quem deveria proteger. Patrícia Santiago nunca imaginou que sua bondade seria a ferramenta de sua própria destruição. Ela era a única filha de uma tradicional família cafeeira do sul de Minas Gerais, herdeira de terras que se estendiam por quilômetros, onde o aroma do café se misturava com a névoa das manhãs frias. A fazenda Santa Clara era mais que um negócio. Era um legado de 4 gerações, construído com suor e honra. Patrícia cresceu entre os cafezais, uma menina de olhos brilhantes e coração maior que o mundo. Diferente de outras herdeiras, ela não se preocupava com festas ou viagens. Seu sonho era simples e puro: manter viva a memória do pai, expandir os projetos sociais da fazenda e garantir que as famílias que trabalhavam nas terras tivessem educação e dignidade. Ela acreditava que dinheiro sem propósito era papel sem valor. Foi em uma dessas iniciativas sociais que ela conheceu Júlio Bittencourt. Ele era advogado recém-formado, voluntário em um projeto de alfabetização de adultos que Patrícia havia criado. Júlio era bonito, elegante, com aquele jeito de falar que convencia até pedra a virar pão. Ele sabia exatamente o que dizer, quando sorrir, como tocar no ombro dela com a dose certa de carinho. Patrícia se apaixonou, não pelo homem que Júlio era, mas pelo homem que ele fingia ser. O casamento foi celebrado na fazenda, debaixo de um céu azul que parecia abençoar a união. Toda a sociedade mineira estava presente. Patrícia usava o vestido de renda que pertenceu à avó, e Júlio chorou, ou fingiu chorar, ao fazer os votos. Ninguém desconfiou. Como poderiam? Júlio era o genro perfeito, educado, trabalhador, sempre ao lado da esposa. Mas por trás daquela máscara impecável havia um homem movido por uma ganância doentia. Júlio não amava Patrícia. Ele amava o que ela representava: a fortuna, o sobrenome, a possibilidade de nunca mais precisar se curvar diante de ninguém. Desde o primeiro dia de casamento, ele começou a tecer sua teia. Com a confiança cega de Patrícia, ele a convenceu a assinar procurações para facilitar a gestão da fazenda. Ela, que não entendia de papelada e acreditava que o marido só queria ajudar, assinou tudo. Cada assinatura era uma corrente invisível sendo amarrada em seus pulsos. 2 anos depois do casamento, a armadilha estava completa. Júlio havia transferido a maior parte dos bens para o próprio nome, através de manobras jurídicas indetectáveis. Mas ainda faltava uma peça: a certidão de óbito. Enquanto Patrícia estivesse viva, sempre haveria o risco de que ela descobrisse a farsa. E Júlio não era homem de correr riscos desnecessários. Ele procurou um cúmplice, alguém respeitado, acima de qualquer suspeita. E encontrou no Dr. Murilo Alencar, médico pessoal da família Santiago, o parceiro perfeito para o crime perfeito. Murilo não era um homem mau por natureza, era um homem fraco. Viciado em jogos de azar, ele devia quantias impossíveis a agiotas violentos. Quando Júlio lhe ofereceu uma fortuna em troca de um pequeno favor médico, Murilo hesitou por apenas uma noite. A covardia venceu a ética. O plano foi executado com uma frieza de cortar a alma. Em uma noite de inverno, Júlio preparou um jantar romântico na mansão. Patrícia, que ainda acreditava no amor do marido, usou seu vestido favorito e prendeu os cabelos com a presilha de pérolas que a mãe lhe havia dado. Ela não sabia que aquela seria sua última refeição como mulher livre. Dr. Murilo chegou.
logo após a sobremesa, com a desculpa de fazer um check-up de rotina. Patrícia estranhou, mas confiou. Ele aplicou uma injeção, dizendo ser um complexo vitamínico. Patrícia sentiu a sala girar. Suas pernas fraquejaram. Ela tentou pedir ajuda, mas as palavras morreram na garganta. A última coisa que viu antes de apagar foi o rosto de Júlio, e ali, pela primeira vez, ela enxergou a verdade. Não havia amor naqueles olhos, só ganância. Quando Patrícia despertou, não sabia onde estava, nem quanto tempo havia se passado. Sentia o corpo pesado, a mente confusa, como se estivesse submersa em algodão. Tentou se mexer, mas percebeu que estava deitada em uma superfície dura e estreita. Abriu os olhos com esforço e viu apenas escuridão, uma escuridão absoluta, sufocante. O pânico veio como uma onda. Ela tentou gritar, mas sua voz saiu rouca, quase inaudível. Levantou as mãos e tocou algo frio e liso logo acima de seu rosto. Madeira. Um teto de madeira a poucos centímetros de distância. Empurrou com força, mas não se movia. Deslizou as mãos para os lados e encontrou mais madeira. Seu coração disparou. Ela estava dentro de um caixão. A claustrofobia a esmagou como uma prensa. Patrícia começou a bater nas paredes do esquife, arranhando a madeira até as unhas sangrarem, gritando até a garganta arder. Mas ninguém vinha. O ar estava rarefeito. Ela ofegava, suava frio, sentia a morte chegando devagar, como uma sombra paciente. Em seu desespero, Patrícia entendeu a verdade horrível. Júlio a havia enterrado viva, mas o destino, ironicamente, não a queria morta ainda. Horas depois, ou talvez dias, ela não sabia mais, o caixão foi aberto. Uma luz ofuscante invadiu seus olhos. Mãos rudes a puxaram para fora. Patrícia, fraca e delirante, viu o rosto de um homem que ela não conhecia, um coveiro. Ele havia sido pago por Júlio para fazer uma verificação discreta no jazigo, caso houvesse algum erro médico. E havia. Patrícia tentou falar, implorar por ajuda, mas o coveiro, assustado com a situação e temendo ser acusado de cumplicidade, a amarrou e a levou para longe. Ele não a entregou à polícia, não a levou para um hospital. Em vez disso, deixou-a em um lugar onde pessoas desaparecem sem deixar rastro. O Hospital Psiquiátrico São Benedito, uma instituição rural e esquecida, no interior mais profundo de Minas Gerais. Ali, Patrícia foi internada como paciente sem identificação. Ninguém acreditou em sua história. Os médicos olhavam para ela com pena e desprezo. Mais uma com delírios persecutórios, diziam. Acha que é herdeira, que foi enterrada viva. É sempre a mesma fantasia. Quanto mais ela gritava a verdade, mais a medicavam. Quanto mais tentava provar quem era, mais a isolavam. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Patrícia perdeu a noção do tempo. As paredes brancas e frias do sanatório se tornaram seu mundo. Ela dividia o quarto com outras mulheres que também haviam sido esquecidas pelo mundo. Algumas realmente doentes, outras apenas inconvenientes demais para suas famílias. À noite, Patrícia ouvia os gritos e choros ecoando pelos corredores. E às vezes, quando a solidão apertava demais, ela mesma chorava, sentia um buraco dentro de si, uma dor que não era física, mas que doía mais que qualquer ferida. Era a dor de ter sido apagada, de saber que, em algum lugar, Júlio estava vivendo com seu dinheiro, dormindo em sua cama, talvez até brindando a sua morte. A injustiça queimava como ácido. Enquanto isso, em São Paulo, Júlio Bittencourt se transformava em um viúvo exemplar. Ele mantinha o luto de forma impecável. Terno preto, gravata discreta, lágrimas sempre à disposição quando necessário. A sociedade o abraçou com compaixão. Pobre Júlio, diziam, tão jovem e já viúvo. Ele vendia a imagem de um homem devastado, mas que tentava seguir em frente, honrando a memória da amada esposa. Por dentro, Júlio celebrava. A fortuna estava em suas mãos.
Ele vendeu parte das terras da fazenda Santa Clara e investiu em negócios na capital. Comprou uma cobertura na Avenida Faria Lima, trocou de carro a cada 6 meses, frequentava os restaurantes mais caros da cidade. Dr. Murilo Alencar, o cúmplice covarde, também recebeu sua parte. Pagou as dívidas, matriculou os filhos em colégios particulares e tentava, sem sucesso, esquecer o que havia feito. Mas nem todo o dinheiro do mundo compra paz de espírito. 2 anos se arrastaram na miséria do hospital psiquiátrico São Benedito. 2 anos de humilhação, de remédios forçados, de olhares que a tratavam como se ela fosse menos que humana. Patrícia havia tentado escapar 3 vezes. Na primeira foi contida pelos enfermeiros. Na segunda, levou uma surra que a deixou de cama por 1 semana. Na terceira tentativa, as consequências foram ainda mais brutais. Ela foi classificada como paciente violenta e perigosa e transferida para um lugar ainda pior, o Presídio Feminino de Teresina, no Piauí. A justificativa oficial era que ela representava um risco para si mesma e para os outros. A verdade era que o sanatório queria se livrar dela. Patrícia não era lucrativa. Era apenas um problema. A chegada à penitenciária marcou o ponto mais baixo de sua existência. O presídio era um inferno de concreto e ferro. Celas superlotadas, calor sufocante, a violência como linguagem cotidiana. Patrícia, que havia crescido em meio a cafezais e festas de família, agora dormia em um colchão fino sobre o chão gelado, dividindo espaço com ratos e baratas. Ela tentou fugir novamente. Ela foi designada para trabalhar no próprio Presídio Feminino de Teresina, o lugar que havia sido seu inferno por tantos anos. Mas agora ela não estava mais do lado de dentro das grades. Estava do lado de fora com um uniforme, uma carteira funcional e um crachá que dizia Agente Patrícia Santiago. Ninguém a reconheceu. Ela havia mudado demais. O cabelo, antes longo e cacheado, agora era curto e liso. O corpo, antes frágil, era forte e definido. Os olhos, antes brilhantes e ingênuos, eram duros e calculistas. Patrícia havia se tornado outra pessoa. Não era mais a vítima. Era a jogadora. Nos primeiros anos como agente, Patrícia manteve perfil baixo. Fazia seu trabalho com eficiência, mas sem chamar atenção. Observava, anotava, identificava quem tinha poder, quem tomava decisões, quem poderia ser útil. Ela sabia que a paciência era sua maior arma. Ao mesmo tempo, Patrícia usou os contatos que Dona Florinda havia lhe passado antes de partir. Florinda, que agora vivia em São Paulo e trabalhava como consultora jurídica para ONGs de direitos humanos, conectou Patrícia a políticos locais, defensores públicos e gestores do sistema prisional. Patrícia participou de palestras, seminários, cursos de capacitação. Ela construiu uma reputação sólida, uma profissional competente, ética, dedicada à humanização do sistema carcerário. Mas tudo aquilo era parte de uma estratégia maior. Patrícia sabia que, para alcançar o poder real, ela precisaria ir além de ser uma agente exemplar. Ela precisaria se tornar indispensável. A oportunidade surgiu quando o presídio enfrentou uma grave crise de gestão. O diretor anterior havia sido afastado por corrupção e a unidade estava à beira do caos. Rebeliões, fugas, denúncias de maus-tratos. A Secretaria de Justiça do Estado precisava de alguém que pudesse restaurar a ordem rapidamente. E foi aí que o nome de Patrícia Santiago apareceu. Ela foi nomeada diretora adjunta em caráter emergencial e provou nos primeiros 6 meses que era mais do que capaz. Reorganizou os turnos dos agentes, implementou novos protocolos de segurança, negociou com as lideranças das detentas para evitar conflitos. Mais importante, ela começou a trazer investimento para o presídio. Convenceu empresários locais a financiar oficinas profissionalizantes. Conseguiu verbas estaduais para reformas estruturais. Em menos de 2 anos, o Presídio Feminino de Teresina se tornou um modelo de gestão eficiente. Patrícia foi promovida a diretora titular. 26 anos
haviam se passado desde que ela fora enterrada viva. 26 anos de dor, aprendizado e construção. A menina ingênua que acreditava em amor e bondade estava morta. No lugar dela, havia uma mulher de aço. Uma mulher que entendia que o mundo era governado por poder, e que poder era algo que se tomava, não que se pedia. Do alto de sua cadeira de diretora, Patrícia olhava para o presídio que um dia havia sido sua prisão. E agora ela era a dona daquele lugar. Mas havia uma coisa que ainda faltava: um acerto de contas. E finalmente, depois de mais de 2 décadas, ela estava pronta para começar. Patrícia não age por impulso. Ela havia aprendido isso com Dona Florinda. Vingança apressada é vingança desperdiçada. Então, durante os primeiros anos, como diretora, ela se dedicou a consolidar seu poder e, ao mesmo tempo, investigar discretamente a vida de Júlio Bittencourt e Dr. Murilo Alencar. Não foi difícil encontrar informações. Júlio, que havia se apresentado como um viúvo devastado, não manteve o luto por muito tempo. 3 anos após o funeral de Patrícia, ele se casou novamente, desta vez com a filha de um político influente de São Paulo. O casamento lhe abriu portas no mundo dos negócios. Júlio vendeu as últimas terras da fazenda Santa Clara e investiu pesado no setor imobiliário, especialmente em obras públicas. Mas Júlio não era um bom empresário. Era apenas um homem ganancioso que sabia fazer contatos e manipular contratos. Suas construtoras venciam licitações com propostas superfaturadas. Os prédios que construía tinham um acabamento ruim e prazos constantemente estourados. Aos poucos, escândalos começaram a surgir. Denúncias de corrupção, processos trabalhistas, dívidas acumuladas. Quando Patrícia começou a monitorá-lo, Júlio estava à beira da falência. Sua segunda esposa havia pedido o divórcio. Seus sócios o haviam abandonado. Ele vivia em um apartamento de luxo que mal conseguia manter, sustentando uma fachada de sucesso que já não enganava mais ninguém. Quanto ao Dr. Murilo Alencar, o covarde cúmplice, ele nunca conseguiu se livrar do peso da culpa. Usou o dinheiro da traição para pagar suas dívidas e dar uma vida confortável aos filhos, mas a consciência não o deixava em paz. Ele desenvolveu insônia crônica, dependência de ansiolíticos e uma paranoia constante de que, um dia, a verdade viria à tona. Murilo ainda atendia em um consultório particular, mas sua reputação havia decaído. Ele era conhecido como o médico que prescrevia remédios demais e fazia perguntas de menos. Patrícia reuniu todas essas informações com paciência. Ela sabia que a vingança não poderia ser apenas pessoal. Tinha que ser legal, irreversível, pública e, acima de tudo, justa. Foi então que ela elaborou o plano, através de sua rede de contatos no sistema de justiça. Promotores, delegados, auditores. Patrícia começou a plantar as sementes para uma operação de grande escala contra a corrupção em licitações públicas. Ela não estava inventando crimes. Os crimes de Júlio eram reais. Ela apenas estava garantindo que eles fossem investigados. Usou sua posição como diretora para facilitar o acesso de investigadores a documentos e testemunhas que haviam passado pelo sistema prisional e tinham informações sobre as construtoras de Júlio. Cada peça era colocada no tabuleiro com cuidado. Cada movimento calculado. Levou 3 anos até que a Operação Alicerce fosse deflagrada. Foi uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público, focada em fraudes em obras públicas no estado de São Paulo. Dezenas de empresários e políticos foram presos. Entre eles, Júlio Bittencourt. Patrícia assistiu à prisão de Júlio pela televisão, em seu escritório na diretoria do presídio. Ele foi preso em sua própria cobertura, de manhã cedo, ainda de pijama. As imagens mostravam Júlio sendo levado algemado, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele tentou argumentar, gritar, exigir seus direitos, mas ninguém o ouviu. Assim como ninguém havia ouvido Patrícia 26 anos atrás. O destino de Júlio foi selado rapidamente. Como a maioria das penitenciárias de São Paulo estavam superlotadas, ele foi transferido para uma unidade no Nordeste. E por uma coincidência administrativa,
Foi enviado exatamente para o presídio de Teresina, agora uma unidade mista, que também abrigava homens em uma ala separada. Quando Patrícia recebeu a notícia da transferência, ela não demonstrou emoção alguma. Apenas assinou os documentos e instruiu a equipe a preparar a cela. Júlio Bittencourt, o homem Júlio Bittencourt, chegou ao presídio de Teresina em uma tarde quente de setembro. Ele desembarcou do camburão com as mãos algemadas, o rosto suado e uma expressão de quem ainda não acreditava no que estava acontecendo. Júlio sempre se considerou intocável. Ele havia manipulado contratos, subornado funcionários, forjado documentos. E durante anos funcionou. Mas a arrogância tem um preço. E esse preço estava sendo cobrado agora. Os procedimentos de entrada foram os mesmos para todos os detentos. Revista completa, recolhimento de objetos pessoais, banho, uniforme padrão. Júlio tentou manter a pose. Exigiu falar com seu advogado. Ameaçou processar todo mundo. Mas ali dentro ele não era ninguém. Apenas mais um número. Mais um homem que achava que era esperto demais para ser pego. Depois dos procedimentos iniciais, Júlio foi levado para uma sala de espera, onde aguardaria a designação de sua cela. Ele estava nervoso, olhando ao redor como um animal encurralado, quando a porta se abriu e um agente penitenciário disse: "A diretora quer vê-lo." Júlio franziu a testa. "A diretora? Por quê?" "Não sei. Só sei que é protocolo com presos de alto perfil. Vamos." Júlio foi escoltado por um corredor longo e silencioso. A cada passo sentia o coração bater mais forte. Havia algo estranho naquilo tudo. Ele não conseguia identificar o que, mas sentia. Era como se uma sombra do passado estivesse se aproximando. A porta da diretoria estava entreaberta. O agente bateu e em seguida empurrou Júlio para dentro. A sala era ampla, com paredes pintadas de branco, alguns quadros administrativos e uma grande mesa de madeira escura ao centro. Atrás da mesa, de costas, olhando pela janela, estava uma mulher de terno escuro e cabelos curtos. Ela não se virou imediatamente. "Pode deixá-lo", disse a mulher, com uma voz firme e controlada. O agente saiu e fechou a porta. Júlio ficou parado no meio da sala sem saber o que fazer. A mulher continuava de costas, imóvel, como se estivesse saboreando de momento. "Sente-se", ordenou ela, ainda sem se virar. Júlio obedeceu, afundando-se na cadeira diante da mesa. Seus olhos percorriam a sala, procurando pistas, mas não encontrava nada fora do comum. Apenas uma sala de diretoria, funcional, fria. Finalmente, a mulher se virou, e Júlio sentiu o mundo desabar. Era impossível. Não podia ser, mas era. Aqueles olhos, aquele rosto, mais velho, mais duro, mas inconfundível. Júlio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Foi uma tentativa desesperada, mal planejada, nascida mais do desespero que da estratégia. Patrícia escalou um muro durante o banho de sol, mas foi vista por um guarda. A queda foi brutal. Ela quebrou 2 costelas e foi arrastada de volta para dentro. Como punição, jogaram-na no isolamento. Uma cela minúscula, sem janela, sem luz, sem nada além do silêncio e da escuridão. Foi ali, naquele buraco de desespero absoluto, que Patrícia finalmente quebrou. Ela chorou como nunca havia chorado. Chorou pela vida roubada, pela confiança traída, pela mãe que já não estava mais viva para socorrê-la. Chorou pela fazenda, pelos projetos que nunca realizaria, pelas crianças que não teria. Chorou até não ter mais lágrimas, e quando o choro acabou, algo dentro dela morreu. A esperança, a fé, a vontade de lutar. Patrícia Santiago desistiu. Durante dias ela ficou em silêncio absoluto. Não comia, não bebia, não respondia quando falavam com ela. Os guardas acharam que ela iria morrer. Algumas presas mais velhas disseram que ela já estava morta, que só faltava o corpo entender. Ninguém se importava. Mais uma mulher quebrada em um sistema que quebra pessoas todos os dias. Mas o destino, que já havia sido tão cruel com Patrícia, ainda guardava uma última reviravolta. No auge de sua fraqueza, quando ela estava à beira do abismo final, uma figura se aproximou de sua cela. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, postura ereta
e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ela usava o mesmo uniforme das outras presas, mas havia algo diferente nela. Uma autoridade silenciosa, um respeito que não precisava ser exigido. O nome dela era Rosaura Matos, mas no presídio todos a chamavam de Dona Florinda. Ela era uma lenda viva entre as detentas. Antes de ser presa, Florinda havia sido promotora de justiça, uma das mais respeitadas do país. Sua carreira foi destruída por um erro técnico em um processo, um documento que sumiu, uma testemunha que mudou de depoimento. Ela foi acusada de corrupção e condenada a 15 anos. Florinda sempre jurou que era inocente, mas ninguém a ouviu. No presídio, ela se tornou a conselheira, a mediadora, a mulher que resolvia conflitos sem derramar sangue. Florinda observava Patrícia havia semanas. Havia algo naquela mulher quebrada que chamou sua atenção. Talvez fosse o olhar. Mesmo destruído, ainda havia uma centelha de inteligência ali. Talvez fosse a história absurda que Patrícia contava, tão absurda que poderia ser verdade. Ou talvez Florinda simplesmente reconhecesse em Patrícia o que ela mesma havia sido anos atrás. Uma mulher injustiçada, destruída por um sistema que deveria protegê-la. Dona Florinda se agachou na frente da cela de isolamento e olhou para Patrícia através das grades. "Você vai morrer aí, dentro, se continuar assim", disse ela sem rodeios. Sua voz era firme, sem traço de piedade ou condescendência. Patrícia não respondeu. Nem levantou os olhos. "Eu sei o que você está sentindo", continuou Florinda. "Você acha que o mundo acabou? Que a injustiça venceu? Que não há mais nada pelo que lutar?" Ela fez uma pausa. "E talvez você esteja certa. Talvez o mal tenha vencido. Mas aí eu te pergunto, e daí?" Patrícia finalmente ergueu o olhar. "E daí que eles venceram?" repetiu Florinda. "Você vai deixar que essa vitória seja eterna? Vai dar a eles o prazer de te ver morrer aqui, esquecida, enquanto eles vivem sua vida?" A ex-promotora se aproximou mais. "Você não pode mudar a história, menina, mas pode reescrever a lei, e para isso você precisa estar viva." Aquelas palavras caíram sobre Patrícia como um balde de água fria. Pela primeira vez em 2 anos, Patrícia sentiu algo além de desespero. Sentiu raiva. Uma raiva pura, queimante, que a fez cerrar os punhos e apertar os dentes. Dona Florinda estava certa. Júlio e Murilo achavam que haviam vencido. Achavam que ela estava morta e enterrada, literal e figurativamente. Mas ela não estava. E enquanto houvesse um fio de vida em seu corpo, ela podia lutar. "O que eu preciso fazer?" perguntou Patrícia com a voz rouca de quem não falava havia dias. Florinda sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de uma estrategista que acabara de encontrar uma nova peça no tabuleiro. "Primeiro, você precisa entender onde está. Você não está mais em um sanatório, onde podiam fingir que você era louca. Aqui você é uma prisioneira. E prisioneiros têm direitos, mesmo que ninguém se lembre disso." Florinda cruzou os braços. "Segundo, você precisa parar de se comportar como vítima. Vítimas são pisoteadas. Sobreviventes aprendem as regras do jogo e jogam melhor que todo mundo." Assim começou a educação de Patrícia Santiago. Dona Florinda se tornou sua mentora, mas não era uma mentora gentil. Ela era dura, exigente, impiedosa. Não oferecia conforto emocional nem palavras doces. Oferecia conhecimento, estratégia, poder. As primeiras lições aconteceram na própria cela. Florinda ensinou Patrícia a ler os códigos não escritos da prisão, quem mandar respeito, quem evitar, como negociar, como se proteger sem usar violência. Ensinou-a a observar, a ouvir, a entender as dinâmicas de poder que regiam aquele microcosmo brutal. "Poder não vem da força", dizia Florinda. "Vem da informação. Quem sabe mais, controla mais." Patrícia absorvia tudo como uma esponja. Aos poucos, ela começou a participar das atividades do presídio. Frequentou as aulas de alfabetização, não porque precisasse, mas porque ali ela podia observar as outras presas e entender suas histórias. Voluntariou-se para trabalhar na biblioteca, um espaço minúsculo e esquecido, mas que se tornou seu santuário. Ali, ela teve acesso a livros de direito, administração, psicologia.
Lia compulsivamente, tomando notas em pedaços de papel que guardava com cuidado. Dona Florinda, por sua vez, lhe ensinou o que os livros não podiam, como o sistema prisional realmente funcionava, como os contratos de fornecimento eram fechados, como as verbas eram distribuídas, onde estavam as falhas, as brechas, as oportunidades. Florinda havia sido promotora tempo suficiente para conhecer os podres da burocracia estatal. E agora ela passava esse conhecimento adiante. Você quer sair daqui e se vingar? Lhe perguntou Florinda certa noite, enquanto dividiam uma caneca de café fraco na cela. Então você precisa ser mais esperta que eles, mais paciente, mais forte. Eu quero justiça, respondeu Patrícia. Justiça é uma palavra bonita, disse Florinda, com um sorriso cínico. Mas no fim das contas, é poder. Poder para fazer as coisas do seu jeito. E você só vai ter poder se aprender a jogar o jogo deles melhor que eles. Os meses se transformaram em anos. A Patrícia, quebrada e desesperada, começou a desaparecer. Em seu lugar surgiu uma mulher diferente, mais fria, mais calculista, mais perigosa. Ela não era mais a herdeira ingênua que acreditava na bondade alheia. Era uma sobrevivente que entendia que o mundo não era justo e que justiça era algo que você construía com as próprias mãos. Patrícia começou a escalar as hierarquias internas do presídio. Ofereceu-se para ajudar na gestão da cantina. Depois passou a auxiliar na organização dos turnos de trabalho. Sua inteligência chamou a atenção. Ela não causava problemas. Não se envolvia em brigas. Era eficiente, discreta e, acima de tudo, útil. Em poucos anos, ela se tornou uma figura respeitada entre as detentas e até mesmo entre os guardas. Mas Patrícia não fazia nada disso por bondade. Cada ação era calculada. Cada favor um investimento. Ela estava construindo uma rede. E, esperando o momento certo, Dona Florinda foi libertada após cumprir sua pena. No dia de sua saída, ela abraçou Patrícia com força. Você vai conseguir, disse Florinda. Mas lembre-se, vingança é um prato que se come frio. Não tenha pressa. Quando você sair daqui, não saia como a Patrícia que entrou. Saia como alguém que eles jamais vão reconhecer. Patrícia assentiu. Ela já sabia disso. 5 anos depois da partida de Dona Florinda, Patrícia foi transferida para o regime semiaberto. Era uma progressão normal, baseada em bom comportamento e participação ativa nos programas de ressocialização. Mas para Patrícia, aquilo não era apenas uma mudança de regime. Era o primeiro passo da escada que ela estava construindo degrau por degrau em direção ao topo. No regime semiaberto, ela conseguiu um emprego externo em uma pequena empresa de contabilidade da cidade. O trabalho era simples, mas Patrícia se destacou rapidamente. Sua capacidade de organizar dados, sua atenção aos detalhes e sua discrição fizeram com que ela fosse promovida em menos de 1 ano. Ela não desperdiçava um centavo. Guardava cada real, planejando o futuro com a precisão de um arquiteto. Durante esse período, Patrícia também começou a fazer algo que ninguém esperava. Ela começou a estudar para concursos públicos. À noite, depois do trabalho, ela se trancava em seu pequeno quarto na casa de transição e estudava até os olhos arderem. Direito administrativo, gestão pública, legislação penitenciária. Ela devorava o conteúdo com uma fome que ia além da necessidade de passar em provas. Era a fome de quem quer entender o sistema por dentro para um dia controlá-lo. 2 anos depois, Patrícia prestou o concurso para agente penitenciária. Passou em 3º lugar. Quando recebeu a notícia, ela não comemorou. Apenas sorriu. Um sorriso frio que Dona Florinda reconheceria imediatamente. Seu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Patrícia caminhou lentamente até a mesa e se sentou, entrelaçando os dedos com uma calma perturbadora. Ela o observou em silêncio por longos segundos, deixando o terror se instalar. Você parece ter visto um fantasma, Júlio, disse ela, com um sorriso gelado. Mas eu não sou um fantasma. Sou muito real. E agora você é meu hóspede. Júlio começou a tremer. Patrícia, você está morta. Eu te enterrou viva?
completou ela com uma frieza cortante. Sim, Júlio, você me enterrou. Me vestiu com meu vestido de noiva, me selou em um caixão e me enterrou no mausoléu da minha própria família. Você chorou no meu funeral. Recebeu as condolências. Brindou a minha morte. Júlio tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava paralisado. Como você sobreviveu? Isso não importa, respondeu Patrícia. O que importa é que eu sobrevivi. E durante 26 anos, Júlio, eu me preparei para este momento. Enquanto você gastava minha herança em festas e negócios sujos, eu estava aqui, aprendendo, estudando, me transformando. E agora você está exatamente onde eu quero que você esteja. Júlio começou a suar frio. Ele tentou recuperar a compostura, mas sua voz saiu trêmula. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Tenho advogados. Vou sair daqui... E o quê? Interrompeu Patrícia, inclinando-se para a frente. Vai me acusar? De quê, Júlio? De ser a diretora de uma penitenciária federal? De fazer meu trabalho? Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Você está preso por corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Crimes que você cometeu. Eu não inventei nada. Apenas garanti que a justiça fosse feita. Júlio percebeu que estava encurralado. Ele tentou outra abordagem. Patrícia, por favor. Eu fui um idiota, eu admito. Mas eu posso consertar isso. Eu posso devolver tudo. Você pode o quê? Spaz, cortou Patrícia. Me devolver os 26 anos que roubou de mim? Me devolver a sanidade que quase perdi? Me devolver a vida que você destruiu? Ela se levantou, caminhando ao redor da mesa, até ficar cara a cara com ele. Não, Júlio, você não pode consertar nada. O que está feito, está feito. E agora você vai pagar. Júlio caiu de joelhos. Por favor. Patrícia, por favor. Eu tenho família, tenho filhos. Eu também tinha uma família, disse Patrícia com a voz gélida. E você a destruiu. Ela voltou para trás da mesa e pressionou o interfone. Pode levá-lo. 2 agentes entraram e puxaram Júlio para fora da sala. Ele ainda gritava, implorando, mas Patrícia não o olhou. Apenas voltou a se sentar em sua cadeira, olhando pela janela, com o rosto impassível. Mas por dentro, algo estava diferente. Ela esperava sentir triunfo, vitória, satisfação. Mas o que sentia era vazio. Nos dias que se seguiram, Júlio Bittencourt se tornou apenas mais um detento. Ele foi designado para uma cela comum, sem privilégios, sem tratamento especial. Patrícia havia instruído sua equipe a tratá-lo como qualquer outro prisioneiro. Nem melhor, nem pior. E isso, de certa forma, era a pior punição de todas. Para um homem que sempre usou seu charme e suas conexões para escapar das consequências, ser reduzido a nada era devastador. Júlio tentou contato com Patrícia várias vezes. Enviou bilhetes através de agentes. Pediu audiências. Tentou subornar funcionários. Mas todas as tentativas foram bloqueadas. Patrícia não queria vê-lo. Não queria ouvir suas desculpas. Ela já havia dito tudo o que precisava dizer. Enquanto isso, Patrícia continuava com sua rotina de trabalho. Ela era uma diretora exemplar. Participava de reuniões, assinava documentos, supervisionava reformas. Mas algo dentro dela estava inquieto. A vingança que ela planejara por tantos anos finalmente havia sido executada. Júlio estava preso. Estava humilhado. Estava pagando por seus crimes. Então por que ela não se sentia completa? À noite, sozinha em sua casa, uma residência simples nos arredores de Teresina, Patrícia olhava para o teto e tentava entender o que estava sentindo. Era um vazio estranho, como se, ao alcançar o objetivo que a manteve viva por décadas, ela tivesse perdido o propósito. Ela se deu conta de que durante todos aqueles anos, o ódio por Júlio havia sido sua bússola. E agora, sem esse ódio para guiá-la, ela estava à deriva. Foi nessa fase de incerteza que Patrícia recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Florinda. Ouvi dizer que você finalmente acertou as contas, disse Florinda, direto ao ponto. Ela nunca foi de rodeios? Sim, respondeu Patrícia com a voz cansada. E como você está se sentindo? Patrícia hesitou. Não sei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você quer que eu vá aí? Quero. Dona Florinda chegou a Teresina 3 dias depois. As duas se encontraram em uma pequena cafeteria perto do presídio.
Florinda, agora com quase 70 anos, ainda tinha aquele olhar penetrante que parecia enxergar a alma das pessoas. Você está com cara de quem ganhou a guerra, mas perdeu a paz, disse Florinda. Mexendo o café lentamente, Patrícia sorriu, mas era um sorriso triste. É exatamente isso. Eu passei 26 anos me preparando para este momento. E agora que ele chegou, eu não sei mais quem eu sou. Florinda assentiu. É normal. A vingança é assim. Ela te mantém viva enquanto você está perseguindo, mas te deixa vazia quando você alcança. Então o que eu faço agora? Florinda a olhou nos olhos. Você escolhe. Você pode continuar sendo a mulher que vive para punir, ou pode se tornar a mulher que vive para construir. Patrícia não respondeu. Apenas olhou para a xícara de café à sua frente, perdida em pensamentos. Tem outra coisa, continuou Florinda. Júlio não foi o único culpado. Teve o Dr. Murilo também. O que você vai fazer com ele? Patrícia havia pensado nisso. Dr. Murilo Alencar ainda vivia em São Paulo, clinicando e tentando manter as aparências. Ele não sabia que Patrícia estava viva. Ele achava que o crime havia sido perfeito. Eu já cuidei disso, disse Patrícia com um tom neutro. Florinda ergueu uma sobrancelha. Como? Enviei uma denúncia anônima ao Conselho Regional de Medicina, com provas. Laudos falsos que ele assinou ao longo dos anos, incluindo o meu. Patrícia fez uma pausa. Ele vai perder a licença e provavelmente vai ser preso como cúmplice de Júlio. Florinda assentiu aprovando. E isso te traz paz? Patrícia pensou por um momento. Não, mas traz justiça. Então talvez, disse Florinda, inclinando-se para a frente, a pergunta não seja o que você faz com eles. A pergunta é o que você faz com você mesma. As palavras de Dona Florinda ficaram ecoando na mente de Patrícia por semanas. Ela continuava cumprindo suas funções como diretora, mas agora com uma inquietação crescente. Ela havia se tornado uma mulher de poder. Controlava centenas de vidas dentro daquele presídio. Tinha influência política. Tinha recursos. Mas para quê? Para manter Júlio preso? Para vigiar sua punição? Isso não era viver. Era apenas existir em função de um fantasma do passado. Foi então que Patrícia tomou uma decisão. Ela precisava sair daquele ciclo. E para isso, precisava olhar para o futuro, não para o passado. Ela começou a se envolver mais profundamente com os programas de ressocialização do presídio. Não como gestora, mas como alguém que realmente se importava. Patrícia conversava com as detentas, ouvia suas histórias, entendia suas dores. E aos poucos se deu conta de algo. Muitas daquelas mulheres eram como ela havia sido, vítimas de circunstâncias, de injustiças, de um sistema que as esmagava em vez de ajudá-las. Patrícia criou novos programas de capacitação profissional. Trouxe empresas para oferecer cursos dentro do presídio. Facilitou o acesso à educação. Lutou por melhorias nas condições de vida das detentas. E pela primeira vez em décadas, ela sentiu que estava fazendo algo que importava. Não por vingança, não por justiça, mas por compaixão. Meses depois, Dr. Murilo Alencar foi preso. A denúncia de Patrícia havia desencadeado uma investigação que revelou uma série de crimes: falsificação de laudos, emissão de atestados falsos, cumplicidade em fraudes de seguro. Murilo foi condenado a 12 anos de prisão e teve sua licença médica cassada permanentemente. Quando a notícia chegou a Patrícia, ela não sentiu alegria. Sentiu apenas um alívio silencioso. O ciclo estava se fechando. Júlio preso, Murilo condenado. A justiça finalmente havia sido feita. Mas Patrícia sabia que isso não era suficiente. Ela precisava de algo mais. Uma noite, Patrícia foi até a cela de Júlio. Ele estava magro, com a barba por fazer e os olhos fundos. A prisão o havia quebrado. Quando ele a viu, tentou se levantar, mas ela fez um gesto para que ele permanecesse sentado. Eu não vim aqui para ouvir suas desculpas, disse Patrícia, com a voz firme. Vim para dizer uma coisa. Você me enterrou viva, Júlio. Você roubou minha vida, minha dignidade, minha identidade. Você me transformou em um fantasma. Júlio baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Mas eu sobrevivi, continuou Patrícia. E durante todos esses anos eu odiei você. Esse ódio me manteve viva, me deu força, mas também me aprisionou.
E eu me dei conta de que, enquanto eu viver para te odiar, você ainda tem poder sobre mim. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Então eu escolho te libertar. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu mereço viver sem o peso desse ódio. Eu mereço ser mais do que a mulher que você tentou destruir. Júlio ergueu os olhos, e pela primeira vez, Patrícia viu algo genuíno neles. Remorso. Patrícia. Eu sinto muito. Eu sei que isso não muda nada, mas... Eu sinto, Patrícia assentiu. Eu sei, mas isso não é para você. É para mim. Ela se virou e saiu da cela, deixando Júlio para trás. E pela primeira vez em 26 anos, sentiu-se leve. 3 meses depois daquela conversa, Patrícia Santiago renunciou ao cargo de diretora do Presídio Feminino de Teresina. A notícia pegou a todos de surpresa. Ela era uma das gestoras mais respeitadas do sistema prisional brasileiro. Por que sair agora, no auge de sua carreira? Mas Patrícia sabia exatamente o que estava fazendo. Ela havia passado tempo demais construindo sua vida em torno da prisão. Primeiro como detenta, depois como agente. Finalmente, como diretora. Mas ela não queria mais viver naquele universo de grades e correntes. Ela queria construir algo novo, algo que honrasse a mulher que ela havia se tornado. Com parte da herança que finalmente conseguiu recuperar através de uma longa batalha jurídica, os bens de Júlio foram confiscados e, legalmente, devolvidos aos herdeiros legítimos da família Santiago. Patrícia fundou uma organização não governamental chamada Projeto Fênix, aonde era dedicada à reforma do sistema prisional e à reinserção de ex-detentas na sociedade. O Projeto Fênix oferecia cursos profissionalizantes, apoio psicológico, orientação jurídica e, acima de tudo, uma segunda chance. Patrícia usou tudo o que havia aprendido, os erros, os acertos, as dores, para criar um programa que realmente funcionava. Ela sabia melhor do que ninguém o que significava ser esquecida pelo sistema. E agora ela garantia que outras mulheres não passassem pelo mesmo. Dona Florinda se tornou a conselheira jurídica da ONG. As duas trabalhavam lado a lado, como sempre haviam feito, mas agora com um propósito maior. Elas não estavam apenas sobrevivendo, estavam transformando. Patrícia também voltou ao sul de Minas, à fazenda Santa Clara. O lugar estava abandonado, tomado pelo mato, as plantações de café há muito perdidas. Mas Patrícia não se importou. Ela não queria reconstruir o passado, queria criar um futuro. Ela reformou a casa principal da fazenda e a transformou em um centro de acolhimento para mulheres egressas do sistema prisional. Ali, elas podiam viver temporariamente enquanto se reestruturavam, aprendiam uma profissão e reconstruíam suas vidas. A fazenda, que um dia havia sido símbolo de sua destruição, agora era símbolo de renascimento. 1 ano depois da inauguração do centro, Patrícia recebeu a visita de uma jovem. Ela tinha cerca de 25 anos, magra, com olhos assustados. Ela havia acabado de sair da prisão e não tinha para onde ir. Eu ouvi falar deste lugar, disse a jovem com a voz trêmula. Disseram que aqui a gente tem uma chance. Patrícia sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de calor. Tem sim, e você vai aproveitar essa chance. Mas primeiro me conta, qual é o seu nome? Renata. Bem-vinda, Renata. Aqui, você não é o seu passado. Você é o seu futuro. Naquela noite, Patrícia estava sentada na varanda da fazenda, olhando para o céu estrelado. Ela pensou em tudo o que havia passado. A traição, o enterro, a loucura, a prisão, a ascensão, a vingança e, finalmente, a paz. Ela se deu conta de que sua verdadeira herança não era o dinheiro, nem as terras, nem o sobrenome. Era a capacidade de se reerguer, de transformar dor em propósito, de escolher a compaixão em vez do ódio. Patrícia Santiago havia sido enterrada viva. Mas a mulher que emergiu daquela sepultura não era a mesma que havia entrado. Era alguém mais forte, mais sábia, mais humana, e essa finalmente era a vitória que importava.